Vamos iniciar nossa atividade de hoje, nossa palestra. Obrigada por terem vindo, né? A gente teve um imprevisto aí com o auditório nascente, mas tudo certo. À medida que o pessoal vai chegando, vai se acomodando, vai se inteirando do assunto, né? Então, gostaria de agradecer primeiramente aos palestrantes, né? O Pedro é nosso aluno, aí, ele é formado em Direito e também agora está no 7º semestre de Ciências Contábeis, né? E aí trouxe, né, o Gabriel, que quer se apresentar, Gabriel? Claro, eu sou o Gabriel, eu sou gerente sênior da Ernst Young, hoje conhecida como EY, e estou lá há 12 anos trabalhando com a matéria de preços de transferência ou transfer price. A gente vai explorar um pouquinho hoje. Isso. E então essa palestra é uma promoção, digamos assim, né, do nosso grupo de pesquisa, o GPCom. São todos sempre convidados a nos seguir lá nas redes sociais, @GPComUrgs ali no Instagram. E aí a gente sempre divulga eventos como esse. E também do projeto Descomplicando a Contabilidade, que está vinculado à disciplina extensionista de tópicos especiais em contabilidade societária. E é essa disciplina que o Pedro está cursando aqui comigo. E aí a gente teve essa ideia, né, de transformar o produto dessa disciplina nessa palestra para vir enriquecer aí a nossa formação acadêmica, já que esse é um assunto que também diz respeito tanto a profissionais da contabilidade, economia, relações internacionais, direito, né, uma área interdisciplinar aí com bastante oportunidades de carreira, certo? Então vou deixar a palavra aqui com os palestrantes e seguimos. Obrigado. Então, boa noite a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, a gente agradece pela presença, pelo interesse nesse tema que sabemos não é área comum. Eu acredito que a maior parte dos presentes, assim como eu, quando comecei a trabalhar, não sabia o que era transfer pricing. O Gabriel está confirmando que também não sabia. Mas esperamos que até o final da apresentação de hoje vocês vão ter uma boa ideia do que se trata. Para começar, para provocar o interesse de vocês, eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem qual a relação entre essas duas imagens? De um lado, nós temos uma praia paradisíaca, eu diria. E do outro lado, nós temos um banquete medieval. Aparentemente não tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Isso aqui é em Barbados, para quem é na Idade Média, mas vocês vão descobrir que o transfer pricing liga essas duas imagens. Tem várias formas de explicar do que se trata o transfer price. É um conjunto de regras, mas eu acredito que a melhor forma de introduzir o assunto é demonstrar por que surgiu o transfer price. Então, eu vou começar com uma ilustração de um caso básico. Imaginemos um formato de uma empresa, é uma fábrica de carros, sediada na França. Ela fabrica carros a um custo de R$50 mil, ela vende esses carros ao consumidor final a R$100 mil. As suas operações elas são delimitadas ao país francês. É um modelo histórico, assim, até o século XVIII, XIX, a gigantesca maioria das empresas se limitava a esse tipo de operação. Era uma operação que ela ia internamente dentro do país. Para fins de exemplo, vamos dizer que a alíquota de imposto sobre o lucro da França seja 40%, 100 menos 50, aplicado 40, a França recebe 20 mil de imposto. França feliz. Alíquota total sobre o lucro gerado na operação, 40%. Mas, com o passar do tempo, com o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, como telefone, telégrafo, depois a internet, as empresas começaram a ultrapassar as barreiras nacionais. E essa mesma empresa que antes, por exemplo, ela vendia carros só para a França, ela passa a vender carros também para o Brasil. Não é difícil imaginar, imagino que muitos consigam pensar em empresas que vendem carros aqui. Elas têm sede aqui, mas elas são estrangeiras. Como funciona essa operação? O carro de uma empresa francesa, ela não é transmitido para o Brasil de graça.
é uma empresa francesa, então digamos a montadora A, França, vende este carro para a montadora A Brasil. Então vocês podem imaginar Renault, Citroën, qualquer um desses exemplos. E então a montadora brasileira vende esse carro para o consumidor final. Veja que eu peguei de exemplo o mesmo preço que ela faria para o consumidor da França. A única diferença, então, da fábrica francesa é que, em vez dela vender para o consumidor final francês, ela vendeu para uma coligada brasileira. Vendeu a 100 mil, teve um lucro de 50, imposto 20 mil, como antes para a França, e depois essa empresa vendeu para o consumidor final brasileiro. Mas percebam que, aqui está um pouco cortado, mas a alíquota brasileira sobre a renda, nesse exemplo, é de 20%. De forma, então, que essa empresa, essa cadeia produtiva vai ter recolhido 20 mil para a França, 10 mil para o Brasil. Qual que é a tributação total sobre o lucro nesse caso? 30 mil reais. A França segue recebendo os 20 mil, está feliz. A empresa brasileira, então, recolhe para o Brasil 10 mil, antes não recolhia nada, até esse negócio expandiu para o território brasileiro, também é interessante. Estavam os dois felizes. Até que um dia alguém teve uma brilhante ideia. Alguém de dentro dessa operação multinacional pensou o seguinte: olha, na França o imposto sobre lucro é 40%, né? No Brasil é 20%. E se de repente a gente organizasse nossos preços, nós somos a mesma empresa A, empresa da França, empresa do Brasil, de uma forma que o lucro dessa operação, aqueles 100 mil reais, fiquem todos no Brasil. Qual a diferença? Em vez de vender ao preço, então, de 100 mil reais para o Brasil, a empresa francesa vai vender a 50. Custo 50, preço de venda 50, lucro 0. Quanto de imposto vai para a França? 0. E no Brasil, quanto fica? 100 mil de lucro, alíquota de 20%, 20 mil. Percebam que passou de uma alíquota global que era de 30%, eram 30 mil reais, para 20 mil reais. A França recebeu 0 de imposto. E o Brasil recebeu mais ainda, muito feliz. Vocês veem que a situação já começa a ficar problemática. A jurisdição francesa não fica muito satisfeita em ter uma empresa operando lá, mas recolhendo todo o imposto sobre o lucro para o Brasil. Mas a situação ela avança um pouco mais. Depois dessa primeira ideia, surgiu uma segunda ideia brilhante. E se, em vez de nós fazermos essa operação, então, da França para o Brasil, no meio desse caminho, nós parássemos em Barbados? A empresa, então, segue aquele modelo. Custo francês, 50 mil. Preço de venda para Barbados, 50 mil. Lucro na França, 0. Imposto na França, 0. Custo para a operação de compra para a coligada sediada em Barbados, 50 mil. Preço de venda para a coligada brasileira, 150. Lucro, 100 mil reais. Mas e aí, qual que é o X da questão? Qual que é o imposto sobre o lucro em Barbados? 0%. A empresa recolhe 0 de imposto sobre o lucro para a jurisdição de Barbados. Vende ao Brasil a 150, que depois revende ao consumidor final também por 150, 0 de lucro. Qual que é a alíquota total de imposto sobre essa operação? 0. Percebam que a diferença é gigantesca. É entre uma alíquota, digamos, de 40% se fosse só na França, 30% se fosse em 2 países com alíquotas ali, entre 40% e 20%, passa para 0. França, insatisfeito. Brasil, insatisfeito. Barbados, feliz, porque ele começa a ser integralizado nessa cadeia, mas com um asterisco. E percebam que o preço para ele entrar nessa cadeia foi ele ter que abrir mão de toda a sua receita tributária. Então, embora traga algum benefício para esse país, ele é a um custo pesado. Então, o que aconteceu então? As empresas começaram a desenvolver isso, os países começaram a sofrer com uma queda, com uma erosão das bases tributárias, e alguma solução teve que ser feita. Naturalmente, essa solução não poderia ser definitiva, a de deixar como 0%. Imagina como seria a competição, por exemplo, de uma empresa francesa que vende lá e tem que recolher 40%, uma brasileira que recolhe 20%.
A solução que surgiu é algo que ficou denominado como Arm's Length Principle. Numa tradução literal, seria princípio da distância de um braço, mas vocês vão encontrar na literatura sempre com o termo em inglês. Essa tradução não é feita. Qual que é a lógica deste princípio, que vai ser o núcleo de tudo que a gente vai falar aqui, todas as regras de preço de transferência? Nós vimos que quando uma empresa ela é coligada, quando ela tem então um controle sobre os preços que as parceiras podem vender, como neste caso, a empresa define qual vai ser o preço que vai vender da França para Barbados, qual vai vender de Barbados para o Brasil. Ela pode manipular eles de forma a tirar a sua tributação. Por que isso é possível? Porque a empresa ela é próxima, ela é vinculada. Então, o que esse princípio vai dizer? Ele vai dizer que uma empresa, mesmo sendo vinculada, mesmo ela podendo decidir que preço ela vai cobrar, tributariamente, o preço vai ser calculado como se ela estivesse vendendo para um terceiro. Essa ideia é um pouco difícil de pegar num primeiro contato, mas ela vai ficando mais clara. Até o princípio, o termo distância de um braço, ele tem uma origem curiosa. Dizem que o termo ele remonta à época, então, da Idade Média, onde volta e meia eram feitos banquetes que reuniam diferentes reinos, diferentes feudos, e os cavaleiros, os presentes, eles sentavam numa mesa enorme, assim, de banquete, e dentro das pessoas que eram do mesmo feudo, da mesma turma, eles sentavam um próximo do outro. Mas dos que eram de outros feudos, dos que não tinham vínculo nem proximidade, eles se sentavam à distância de um braço. Era justamente para se tivesse uma briga, se tivesse um ataque, eles não poderiam ser atingidos. Por isso, o princípio do arm's length. Ele significa que as empresas, para fins tributários, vão ter que se tratar como se elas fossem terceiras. Ou seja, o preço, resumidamente, que a empresa francesa vai praticar quando ela for vender para Barbados é o mesmo preço, para fins tributários, que ela praticaria se ela fosse vender para qualquer outra empresa, para a empresa C, para a empresa H, em Barbados. Qual que é esse preço? Não sei. Muito difícil saber por antecedência. Não existe um preço de um carro redefinido. Qual o preço de um Gol? Tem o preço que ele é vendido no Brasil, mas se tiver em Porto Alegre, mas se tiver que entregar em Manaus, mas se for vendido em Buenos Aires, se for uma compra de 10 carros, tudo isso tem variações. A técnica de preço de transferência, ela é focada justamente em identificar qual é o preço de mercado, qual o preço independente de um bem. E sobre a forma que isso é calculado, sobre a metodologia, os procedimentos e como que o profissional da área econômica, contábil, internacional consegue trabalhar com isso, então o nosso convidado, palestrante Gabriel, vai falar para nós. Bom, acho que o Pedro fez uma boa, ótima introdução sobre como é que funciona esse tema, tá? Tem um outro exemplo que eu gosto de trazer também sobre o tema, que é o seguinte: imaginem que vocês precisam de um empréstimo. Estou lá com as contas atrasadas, enrolei a dívida, abri o aplicativo do Nubank. Vou lá no empréstimo pessoal do Nubank, tá dando 4% ao mês, que se a gente sabe, né, juros vão se acumulando ao longo do tempo, são juros compostos, vai dar mais ou menos 10 mil% no final do ano, então a dívida nunca vai pagar, porque é assim que funciona. Mas eu tenho minha mãe em casa, e minha mãe tem um dinheirinho guardado. Eu falo: mãe, presta o dinheirinho aí, por favor, eu fiz bobagem aqui. Comprei aquele Play 5 que eu não podia ter comprado, comprei um iPhone novo, fiz bobagem. E a mãe vai lá e te empresta o dinheiro. E tua mãe não te cobra nenhum juro. Ela vira pra ti e fala: meu filho, paga quando tu puder. Isso é o que uma mãe faz. Só que empresas não são mães, né? Por mais que societariamente a gente chame empresa mãe, empresa filha, mas elas não são mães.
E dentro de uma lógica de mercado ou de livre concorrência, entende-se que, se eventualmente eu permitir que eu tenha empresas que sejam mães umas para as outras, ou que não tenham nenhum tipo de dificuldade que outras empresas possam ter, porque elas não são tão grandes, eu não vou ter uma verdadeira concorrência. E por isso, lá em 1996, a OCDE começou a discutir sobre, olha, e se a gente criar uma normativa tentando, nossa, assim, ó, achar um caminho no meio termo, que foi a questão do Arm's Length Principle. Lá eles definiram que, olha, a gente tem que ter algo que seja o nosso balizador, que me ajude a entender se o que eu estou fazendo faz sentido dentro de um mercado de livre concorrência, tá? E aqui a gente pode perceber que isso faz muito sentido com a época, com o período, porque anos 90 foi quando o liberalismo econômico ele começou a fortalecer o mundo afora, né? A gente teve a queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, e esse modelo começou a ter uma proeminência maior. E junto com isso, vários outros mecanismos globais começaram a surgir, como por exemplo, algo que já se existia, mas os paraísos fiscais. Hoje a gente chama de paraísos fiscais, países principalmente com baixa tributação. Mas numa época, paraíso fiscal era um país que não abria informação, ela se opunha à quebra de sigilo. Ou seja, se tu batesse na porta lá da Suíça e falasse, olha, eu quero informações sobre o Pedro Orsi, e todas as contas dele, a Suíça vai falar assim, não sei quem é Pedro Orsi, nunca ouvi falar, não vi a cara. Só que tá o Pedro saindo do banco com uma mala de dinheiro, assim, e o gerente falou, tchau. Basicamente isso acontecia, de fato, nos anos 90. Os filmes de Hollywood não mentiam tanto sobre isso, sobre como funcionava a lavagem de dinheiro. Só que com a digitalização da economia, com o desenvolvimento de outros mecanismos, até contábeis, podemos dizer, as contas tinham que começar a fechar. Então, se o dinheiro sai de um lugar, ele tem que sair por um motivo. Se o dinheiro entra em outro lugar, ele precisa entrar por outro motivo. E quando eu tenho uma empresa multinacional atuando em diversos países, como o Pedro demonstrou lá, eu começo a ter um grau de complexidade para todos os lados, tanto para a empresa quanto para os governos. E a ideia aqui é que os governos tivessem algum mecanismo de controle e de metodologias para fazer avaliações sobre como essas empresas estão atuando no mercado externo com suas coligadas, que são empresas filhas, empresas mães, empresas irmãs, empresas de um mesmo grupo. Porque senão seria muito fácil, todo aquele exemplo que o Pedro fez, de pegar e olha, vamos sempre jogar tudo para Barbados, para Bahamas, para Bermudas, ou então se eu quiser esconder a origem do meu dinheiro, eu vou para o Chipre, que assim, se tu tiver uma conta de luz no teu bolso hoje e um passaporte, você abre uma conta bancária no Chipre. E é por isso que muita gente vai para lá para fazer lavagem de dinheiro. Mas não é só lavagem de dinheiro, é também otimização tributária, né? Há um tempo atrás a gente usava muito o termo planejamento tributário, que ficou algo quase que maldito, digamos assim, perante a Receita Federal no Brasil. Aí a gente começou, né, eu estou no mercado ali, prestando consultoria, a gente começou a trocar o termo por otimização tributária, que é um jeito bonito de falar, eu estou fazendo planejamento tributário agressivo, né? E o fisco começou a olhar para isso e se preocupar, dizendo, pô, eu não posso perder essa parcela. Afinal, o tributo sobre a renda é a forma, é o salário do Estado, né? Se o Estado perde o salário dele, ele fica sem nada. E aí, mais do que, vamos lá, decepcionar a população, eles também, que estão lá, na sua posição confortável, nas suas cadeiras, decidindo como as coisas funcionam, vão ficar também sem o seu dinheiro. E aí a coisa perde o rumo. E o que aconteceu no Brasil foi que, lá em 96, estava o mundo inteiro discutindo e o Brasil, né, todo alecrim dourado, falou, olha, eu não vou participar dessa discussão, eu vou fazer minha própria regra. E o Brasil criou a própria regra de preço de transferência. Ele tentou se basear no que o mundo inteiro estava tentando fazer, através da OCDE, que na época era um organismo, uma organização com um objetivo de tentar equalizar um pouco mais questões econômicas globalmente, principalmente de como se comportar. Obviamente que, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000,
com um viés mais de primeiro mundo, ou seja, a favor do que os países mais desenvolvidos faziam, né? Mas que depois ele foi se adequando às realidades econômicas, às diferentes realidades econômicas. E o Brasil fez lá uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, mais ou menos mal feita, criaram metodologias, métodos e definiram margens. E disseram, se tu é uma empresa assim, tu tem que ter margem assim. Ou seja, se tu vai importar um produto de Barbados, né, no exemplo, se tu vai importar um produto de Barbados, tu pode pagar o preço que tu quiser. Cara, se tu quiser pagar R$1, se tu quiser pagar R$1 milhão, beleza. Só que é o seguinte, na hora que esse produto sair da empresa aqui no Brasil, para onde quer que ele vá, você tem que ter uma margem de lucro. E aí teve épocas em que essa margem variou de 20% a 60%, depois de 20% a 40%, e assim sucessivamente. Isso através de um método, uma metodologia, principalmente adotada pelo governo. Por que 20%? Por que 60%? Ninguém sabe. A gente fez estudos já como empresa, tenho pessoas que trabalham com a gente que fizeram isso como assunto de TCC para saber se, sei lá, em algum tipo de engenharia reversa, alguma coisa chegava nos 20, 60. Ninguém sabe. Então, nesse exemplo, por exemplo, se o Brasil tivesse comprado por 150 mil de Barbados, ele teria que vender, digamos que a margem seja de 20%, ele teria que vender com um markup de mais 30 mil reais. Então, ele teria que vender por 180 mil e deixar 30 mil reais de lucro no Brasil. Mas se ele não fez isso, não interessa. Vai se incidir tributação sobre 30 mil reais e o problema é da empresa que não se organizou dessa forma. Exatamente. Era um método fixo. Exatamente. E era bem isso. Ou seja, se tu não fez 30 mil, o problema é teu, eu não estou nem aí. Eu, como Brasil, como uma nação soberana, estou dizendo que se você não teve 30 mil no seu lucro, você vai lhe compensar com o que a gente chamava na época de uma adição à base de cálculo do imposto de renda. Tá? Então eu tinha lá minha base do imposto de renda, que era um número real, e eu tinha que adicionar um número fictício decorrente do cálculo de preço de transferência. E essa história foi acontecendo aí até 2020, tá? Então, 2023, mais ou menos, ali que começou a mudar um pouco essa história. Porque lá em 2017, aí pode ir no próximo, Pedro. Lá em 2017, o governo brasileiro, essa aí a época era o Michel Temer. Michel Temer foi lá e falou assim, eu quero fazer parte da OCDE, né? Vamos ingressar na OCDE. Uma coisa é você querer entrar na OCDE, outra coisa é você receber o convite. Uns anos atrás, teve uma guerra aí que o Brasil disse, finalmente vamos ser convidados. Tomou um bypass e quem foi a Argentina, numa situação econômica extremamente instável, o Brasil mais estável, mas acontece, tem uma parte política forte nisso. Só que, dentre as exigências que a OCDE fazia para o Brasil, ele dizia, olha, cara, vocês estão com uma série de coisas que não são condizentes com aquilo que a OCDE entende que é correto, que é o melhor, aquilo que os países desenvolvidos, o primeiro mundo faz. E aí tinha um N coisas, questões ambientais, questões de normativas trabalhistas, questões de normativas sanitárias, fitossanitárias, né? Mas também o Brasil estava muito atrasado em um tema importante que era o tema tributário. Tá? E o tema tributário ele impactou muito, ele era pesado demais. Né, ele era um fardo muito grande que a OCDE disse, olha, a gente não consegue mais ficar se adaptando ao que o Brasil acha que é bom para ele. Porque é um sistema que não funciona com outros países. Está todo mundo fora daqui funcionando direitinho, conversando, trocando créditos, aceitando a tributação de um país, aceitando a tributação de outro, e o Brasil lá com uma norma extremamente rígida, inflexível. E nesse meio tempo, o Brasil começou a tentar se adaptar um pouquinho, só que o grande motivo da vez, né, que levou o Brasil a fazer uma mudança drástica, principalmente nessas regras de preços de transferência, e também acelerar alguns processos de reforma tributária no Brasil, foi uma medida que foi implementada no governo norte-americano ainda do Donald Trump,
e que teria uma vigência tardia, né, já depois da saída dele, que seria o seguinte, olha, eu não vou deixar nenhuma empresa norte-americana, então pensa aí, sei lá, Ford, GM, SpaceX, que está funcionando um monte no Brasil, Tesla, que está funcionando um monte no Brasil, Netflix, Microsoft, Apple, Microsoft, todo mundo que tem crédito tributário por conta de imposto de renda retido na fonte no Brasil, vocês não vão poder aproveitar isso. Né? A gente não vai conseguir deixar vocês aproveitarem isso e deduzirem aqui nos Estados Unidos do imposto pago, porque, mas eu já paguei no Brasil o imposto de renda. Tanto faz. Se o Brasil não atender a regra do arm's length, se o Brasil não começar a mudar a legislação tributária para uma legislação tributária melhor, e na verdade não era o Brasil, mas outros países que não seguissem essa normativa, os Estados Unidos falou, vamos acabar com isso aqui. A gente baixa a linha efetiva do imposto de renda para o empresário, legal, ele vai gostar, só que para a gente baixar tem uma contrapartida. Eu preciso que os créditos que venham desses países, que a gente reconhece aqui para as empresas, eles façam sentido, que eles sejam créditos válidos, que eles sejam bons créditos, né? E esses créditos, muitas vezes, estão relacionados a como essas transferências são feitas. Porque o que acontece? Vamos lá, o Brasil tem uma tributação hoje de 34% sobre a renda. E vamos usar o exemplo da França, 40% lá como o Pedro colocou no evento. Eu falei 34%, mas o exemplo é 20%, né? Perdão, 20%. Então assim, tá lá 20% no Brasil, cara, vou mandar tudo pro Brasil que eu puder, com o melhor preço possível. Eu vou deixar minha renda sendo tributada no Brasil a 20%, ao invés de eu tributar 40%, e depois eu trago de volta aqui para a França, porque eu sou a matriz, eu consolido o meu resultado estrangeiro aqui, e eu ainda falo pro governo francês, Macron, eu já paguei imposto lá no Brasil, cara, não vou pagar aqui de novo. Isso aí não existe. Só que aí que começou a grande piada internacional. Porque empresas gigantescas começavam a mudar suas jurisdições, começavam a mandar dinheiro por países intermediários, muitas vezes, e assim, Bahamas é desse tamanho, tá, gente? Não tem empresa nas Bahamas. Se hoje você for lá, vou na agência do Bradesco, Bahamas, Bermudas, Barbados, e cada um desses países vai ter uma agência dessa, está no Bradesco, tu vai chegar lá, vai ter um caixa de atendimento 24 horas e deu. Não tem pessoas, não tem o que a gente chama de substância econômica, porque são países pequenos e que, em prol de receber algum tipo de benefício, seja a própria transição do dinheiro, porque quando a gente transita o dinheiro, eu mando para a conta do Pedro, o Pedro manda para outra conta, isso tudo toma um tempo. Nesse meio tempo eu posso negociar juros nessa transação, né? E quem ganha são as instituições financeiras que estão naqueles países, gerando um juro e pagando eventualmente uma tributação ridícula, irrisória, ou mesmo contratando pessoas de forma que eu possa girar aquela economia de alguma forma. É o recurso que se tem, tá? Então o Brasil começou a fazer uma convergência e falou, então tá, vamos acabar com essa coisa de margens aí de 20%, 15% que eram as exportações. O Brasil é um grande país exportador, não só de commodities, como a gente pensa muitas vezes, mas de produtos acabados. Claro, certamente commodity é o nosso principal, mas aí começou a olhar, veja bem, se eu estou no mercado internacional, eu preciso atuar como um mercado internacional. E aí começou uma normativa que dizia, olha, como o mercado funciona é como as minhas empresas devem funcionar com partes coligadas, né, que são essas empresas irmãs, ou paraísos fiscais. E para isso começou um modelo que ele tem um viés muito mais econômico de avaliação dessas transações, ou seja, se eu vendo um carro para o Pedro, que é a minha parte relacionada, vamos supor que o Pedro seja meu irmão, vou fazer o carro ali pelo valor da tabela FIP, mas eu vou numa concessionária de carro e o cara vai me vender esse mesmo carro, por exemplo, por 10% mais do que a tabela FIP, o preço que eu estou fazendo para o Pedro não é um preço de mercado. Porque eu não estou respeitando o que o mercado está fazendo, eu não estou colocando as mesmas condições para quem está ali trabalhando naquela situação. E isso tudo traz uma grande diferença
de como os preços funcionam. Só que teve algo muito legal nisso aqui. Porque quando o Brasil aderiu a essa nova regra, o primeiro pensamento foi, putz, será que isso vai melhorar ou vai piorar? Né? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tendo muito, principalmente indústria automotiva, agronegócios. Agronegócio ganhava dinheiro pra caramba. Indústria petrolífera no Brasil, cara, ganhava dinheiro pra caramba, não tinha nada de problema de preço de transferência. Mas indústria de autopeças, indústria automotiva, tinha grandes ajustes de preço de transferência. Ou seja, eles não atingiam aquelas margens que o governo disse que eles tinham que atingir. E a gente está falando de muito dinheiro. Dinheiro gratuito que ia porque, olha, não funcionava. E a gente começou a ver uma mudança de patamar nisso, em que as empresas que antes não tinham problemas passaram a ter um pouquinho mais de dificuldade, e as empresas que antes tinham muitos problemas começaram a ver que aquelas margens que o governo brasileiro criou em 1996 não faziam sentido em 2024, quase 30 anos depois. E com isso veio uma mudança grande, porque o próprio fisco brasileiro olhou e falou o seguinte, olha, a gente está abrindo mão de uma arrecadação muito grande, existem mecanismos de compensação, né, quando a gente fala de legislação tributária, eu não posso abrir mão de uma receita sem ter outra fonte de receita, e o Brasil começou a olhar para isso e falou, pô, onde é que eu vou ganhar dinheiro nessa história? E aí eles começaram a ampliar o repertório de transações que a gente olharia, né? Então aqui o Pedro trouxe um exemplo de um carro, né? O carro é um bom exemplo, é um bem tangível. Só que o Brasil, por incrível que pareça, é um grande produtor de bens intangíveis, né? O Brasil produz e desenvolve muita coisa, não só de tecnologias que a gente pensa no sentido de TI, coisas do tipo. Mas vou dar um exemplo, a Embrapa é um grande exportador de tecnologia, só que a Embrapa não faz nada. A Embrapa ensina empresas brasileiras que essas empresas brasileiras vão exportar essa tecnologia, tá? E aí a partir disso eles começaram a ver, pô, a gente tem um caminhão de intangíveis, que são coisas que tu não consegue calcular. O custo de um carro, tu começa a somar o valor das peças, quanto tu pagou para os teus fornecedores, quanto custa para o teu profissional construir aquele carro, quanto tempo ele leva, gasto de energia elétrica, depreciação do maquinário, investimento em inovação, investimento em ativos imobilizados, tudo isso consegue fazer uma conta tangibilizada. E essa nova regra, diferente do que a regra anterior, a normativa anterior dizia, ela falou, olha, vamos criar aqui um monte de fórmula de cálculo, sugerir um monte de fórmulas de cálculo que permitam às empresas trabalharem esses intangíveis e quantificarem eles. Isso foi um grande desafio dessa nova normativa, isso está sendo um grande desafio hoje no mercado e por isso hoje eu tenho uma equipe de 7 pessoas que dobrou de tamanho de 2022 para cá. Porque simplesmente surgiu uma nova regra no mercado e que trouxe uma exigência e um volume de análise sensitivo, subjetivo, muito maior. Antes era uma fórmula de cálculo. Agora a gente tem que avaliar o que aquilo quer dizer, o que aquilo pode dizer pra gente. E a gente tem que quantificar tudo isso. Acho que eu tenho um exemplo interessante que talvez ajude a vocês a se situar no que é esse cálculo de preço de transferência que as empresas têm que fazer. Vou pegar de exemplo uma garrafa d'água. E eu vou dividir então vocês do lado direito. Vocês são vendedores de água, tá? Do mercado. Todos vocês representam uma empresa que vende água. Todos vocês representam empresas que compram água. E eu mostro essa garrafa e a informação que tem é que essa garrafa custa R$10, tá? O custo para chegar essa garrafa aqui embalada nessa sala é 10. E eu pergunto para vocês, porque a Receita Federal quer saber isso de vocês. Qual é o preço de venda, o preço de mercado dessa garrafa? Como se chega a isso? Antigamente, um dos métodos possíveis era um valor fixo. Era, por exemplo, era uma 20% a margem. Então, digamos que fosse 20%, então essa garrafa deveria ser vendida por R$12,50 para chegar a uma margem de lucro com 10.
E mesmo se vocês estivessem dispostos, os compradores, a pagar R$20 nessa água e pagassem R$20 nessa água, tributariamente, a base de cálculo para a incidência do imposto de renda ia ser R$12,50. Vocês entendem que se o valor da água, então, era mais de R$12,50, é muito bom para vocês. Muito bom, no caso, para a empresa que está vendendo, né? Porque vai pagar menos imposto. Mas, se o valor, o valor de mercado, ele era inferior, se vocês só conseguiam repassar isso aqui a 11, vocês estavam pagando imposto em cima de R$12,50. Mas vocês veem que é muito mais fácil, né? Aplica uma margem em cima do valor de custo, sai um valor pronto. Ok, é matemático, não precisa sair de casa, não precisa fazer nada, é só botar uma planilha no Excel, calcular ali a margem e fazer. Mas ela gera essas distorções, né? E o que o modelo do Arm's Length, o modelo do OCDE falou, o que os países mais desenvolvidos falaram para o Brasil? Isso não é jeito de calcular preço de mercado. Botar uma margem fixa de 20%, independente do que acontece, de que produto é, porque carro, água, peça de computador, enfim, era uma alíquota de 20% que abarcava milhões de produtos em diversas condições. Isso não é calcular preço de mercado. Calcular preço de mercado é saber o que outras partes independentes estariam dispostas a negociar esse bem. E o que uma empresa pode fazer para saber isso? Pode fazer agora um exercício semelhante ao que eu vou fazer agora. Vocês são do lado dos vendedores, né? Alguns de vocês poderiam dizer, essa água custou 10, tá? Por quanto vocês estariam dispostos a vender para os colegas do lado de lá essa água? Poderia falar um valor? Qualquer valor. 15. Perfeito. A colega? 17. 20 pila. Mais alguém? 18. Vocês veem que tem uma margem, então, ali foi de 15 a 20. Um dos métodos da empresa demonstrar que o preço dela foi adequado é exatamente isso. Ela faz uma pesquisa de comparação, ou seja, ela vai ir em outros vendedores e dizer: meus concorrentes estão vendendo água num intervalo de 15 a 20. Logo, se eu vendi essa água por R$17,50, por exemplo, eu estou dentro dos padrões de mercado e não vai ter ajuste nenhum na minha base de cálculo. Mas tem que demonstrar isso para a Receita Federal. E não é tão fácil. Porque pode ser que a colega tenha vendido por 17 porque a empresa dela é menor. Pode ser que ela tenha vendido porque é uma parte da estratégia de negócio. Pode ser que a proximidade dela dentro do vendedor seja diferente. Um outro jeito de calcular, que também pode ser feito numa hipótese, por exemplo, digamos que a gente não consiga achar o preço de outros vendedores. Ou não tem, não perguntamos, não encontramos, não tem essa base de dados. É ir nos compradores. Então eu pergunto, compradores do lado de cá, quanto vocês estariam dispostos a comprar uma garrafa d'água dessas? Tem um preço em mente? 11. Mais para trás? 15. Vocês veem que já teve uma diferença. Mas também é um método válido. Nesse caso, vocês viram que ficou um intervalo mais ou menos de entre 11 e 15. Então, a mesma empresa pode chegar para a Receita Federal e dizer: olha, eu vendi a minha água por R$14 porque é o preço que as pessoas estão dispostas a comprar essa água. Eu não tenho nenhuma relação com essas pessoas que falaram isso. É o valor de mercado. Mas a empresa precisa demonstrar isso. E daí entra o trabalho de uma assessoria em preços de transferência. Como que ela vai demonstrar isso? Como que ela vai chegar nesse preço? O Gabriel sabe, é ultra especialista nisso e na prática. Aí começam a entrar diferentes metodologias, aí começa a entrar estudo, aí começa a entrar livro pesado, aquele livro que fica na biblioteca e a gente nunca retira, e eu tenho um em casa que fica pegando pó, mas uma vez por mês, pelo menos, eu preciso abrir para olhar, como é que eu calculo o Profit Level Indicator de uma empresa que é uma distribuidora de risco limitado, atuando, não sei o quê. Mas mais do que isso, existem principalmente 3 materiais internacionais que são publicados pela própria OCDE. Mentira, 2 da OCDE e 1 das Nações Unidas,
tá? E que são os grandes guias, é tipo a nossa Bíblia. Quando eu estou com dúvida, eu abro esse negócio aqui que é um dicionário, ele é um livro de gramática me dizendo como fazer. E da esquerda para a direita, mais teórico para o mais prático. Ou seja, enquanto que o CDE vai lá e cria um modelo, uma convenção de normas e teorias de como isso vai funcionar, as Nações Unidas criam um guia prático, dizendo, olha, cara, como é que você vai fazer isso aqui no dia a dia? Se tu tá ali de frente para uma empresa farmacêutica, que importa o substrato de um produto para a produção de um princípio ativo no Brasil, que vai ser blisterizado na Argentina para revenda no Uruguai, o guia prático da ONU vai me dizer, olha, nessa situação, as recomendações são A, B, C. E ela vai terminar dizendo ou outra opção. Geralmente é assim, mas ela dá um norte para a gente. E ao mesmo tempo que a gente tem a normativa internacional para isso, a gente tem a normativa local. Porque o que acontece? Isso aqui são guias. Isso aqui é um guia, isso aqui é um guia, isso aqui é um guia prático. Todos eles são guias e são opções. Olha, você pode ou não seguir. Nenhum país é obrigado a seguir a normativa da OCDE. Os países aderem a isso porque eles querem. E quando eles aderem a isso, o que a OCDE gosta é, olha, siga o meu guia é bom, o meu guia foi estudado, tem pessoas, tem gente com muito conhecimento, com muita prática trabalhando nisso. Só que os países precisam legislar sobre o assunto. E não é diferente em nenhum outro país do mundo. Alguns países legislam muito pouco, dizendo, olha, sigam os guias da OCDE, façam os arquivos para entrega lá, o compliance, como a OCDE pede, e é isso aí, gente. Um abraço, obrigado, valeu, é isso aí. Já países como o Brasil, ou países até mais latino-americanos, eles gostam de entrar um pouquinho mais no detalhe. Os países latino-americanos, eles têm por costume mostrar como eles gostariam que isso fosse feito. E não é diferente. A Argentina faz muito disso, o Uruguai tem feito cada vez mais isso, Peru tem provavelmente uma das receitas federais mais chatas da América do Sul, se não das Américas inteiras. Eles são extremamente exigentes. E tudo isso através de legislação e normativa. Aí no próximo slide, só um exemplo, a gente trouxe, ficou quase que até lá no outro, só ia falar das leis ali, perdão. No Brasil hoje, a gente tem só 3 normativas sobre o que é esse novo sistema. E eu não quis botar no outro lado, porque tem umas 46 normativas do modelo anterior que a gente seguia. É instrução normativa, medida provisória, portaria da Receita Federal, portaria do Ministério da Fazenda, etc, etc. Aqui a gente está recém começando, está com uma página nova. E dentro dessa lei, dessa instrução normativa e, por enquanto, uma consulta pública, é tudo o que a gente tem para fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de metodologia, aplicar esses métodos e entender. E é aqui dentro que está na prática efetivamente como a gente tem que fazer. O problema é conseguir entender as entrelinhas do que está acontecendo aqui. Essa é a dificuldade do mundo tributário brasileiro. Porque, de certa forma, está tudo escrito ali. Só que como a gente vai fazer aquilo é que não está escrito ali. A Receita Federal quase nunca se pronuncia de uma forma clara. Você nunca vai ver um exemplo da Receita Federal dizendo, então você é uma empresa automotiva que está vendendo para Barbados e depois você quer vender para o Brasil. Com isso, consequentemente, o resultado obtido deverá ser tanto. Isso não existe aqui. Esse é o nosso papel. Esse é o meu papel como consultor, junto com outras pessoas que estão comigo, que são de diversas disciplinas. Eu, por exemplo, sou formado em Relações Internacionais, trabalho com gente que é economista, advogado, contador, pós-graduado em China contemporânea, etc, etc. Gente que está em diversas matérias, em diversas esferas de matéria, porque nunca é uma coisa só. Não é mais só contabilidade. E a verdade da contabilidade no mundo hoje é que ela está deixando de ser essa contabilidade padrão que a gente via em livros, que a gente via, olha, vou apurar o DRE,
para uma contabilidade moderna, em que ela começa a tentar quantificar cada vez mais coisas antes inimagináveis. E que a gente precisa disso, o mundo mudou. Aquele mundo que só vendia bens e importava e exportava bens acabou já. A gente está indo para um mundo em que a questão da intangibilidade das coisas está ficando cada vez maior. E é estudando esse tipo de normativa, de diferença, vendo como os mercados funcionam fora daqui, que a gente consegue trazer uma ideia. Por exemplo, eu trabalho muito também com... Eu não sou advogado, mas eu trabalho muito com fiscalizações, atendimento à Receita Federal, discussões em judiciário, eu trabalho como opinião de especialista que eu formo eventualmente. E uma das coisas que eu mais fazia antes era importar as regras novas ou as regras da OCDE para o Brasil e apresentar para o fisco dizendo, olha, não faz o menor sentido economicamente, contabilmente, juridicamente o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa olhar para um sistema mais moderno, com quase 30 anos, eram pelo menos 25 anos aí de normativa funcionando sem se atualizar, usando a mesma base. E o Brasil se modernizou nisso, mas a gente também precisou se modernizar. Então os profissionais numa carreira tributária, por exemplo, precisavam olhar para o que a OCDE estava propondo, que era um sistema talvez muito melhor, menos prático, menos direto, né? Não era tão simples quanto 20% de 10 vai dar 12,5 para a gente conseguir fazer o cálculo, já que o valor está por dentro, né? O famoso gross up. Isso tem um grau de dificuldade, mas esse é o desafio. Eu acho que essa é a parte legal dessas novas carreiras dentro de contabilidade, por exemplo. Né? Foi isso que me fez ficar dentro do mesmo ambiente de consultoria por 12, quase 13 anos. Né? É o que me trouxe uma oportunidade de viajar por aí, de conhecer outros países, de lidar com outras culturas, mas dentro de um cenário que eu não imaginava que existia, que era olhar para a contabilidade não só como débito e crédito de uma conta A para uma conta B, no setor de compras ou aquilo, que era algo que eu não sei se seria tão atrativo para mim, mas que aqui dentro tem um valor muito importante. O que está acontecendo dentro das empresas é refletido na contabilidade, mas mais do que isso, estou conhecendo a história dessa empresa, o que ela faz mundo afora. Esse é um ponto interessante trazer, até prático. O profissional que resolver ir para essa área, dentro do dia a dia dele, envolve tomar conhecimento das principais estratégias mercadológicas das maiores empresas do mundo. Então, por exemplo, só para o início de conversa é que as empresas que declaram preço de transferência são praticamente só multinacionais. Eles precisam ter sede em mais de um lugar ou negociar com paraísos fiscais. Então, não é raro as pessoas trabalharem na Ernst ou nas outras empresas que prestam esse serviço, com empresas como Apple, como Microsoft. E trabalhar, por exemplo, para a Microsoft em preço de transferência, um contador, um economista que vai trabalhar com preço de transferência da Microsoft, envolve elaborar documentos em que tu descreve toda a estratégia de geração de lucros globais de uma empresa como a Microsoft. Então tem que entender como funciona o sistema de desenvolvimento de intangíveis, por que ela pratica tais preços, por que ela comercia tais produtos em tais jurisdições. Isso tudo tem que ser apresentado para o fisco para justificar, por exemplo, o preço que a Microsoft vende o Windows. Por que o Windows custa R$300? Olha, tem toda uma lógica que vai lá desde o gasto com o pesquisador, do técnico para criar, com o gasto de marketing, tudo para chegar nesses R$300. E para o profissional que vai ajudar a elaborar essa explicação, esses documentos, são documentos, alguns documentos obrigatórios que constam nessa legislação, ele vai ter que entender tudo isso. E é uma coisa que o Gabriel estava falando, normalmente isso de uma empresa já é bastante. Imagina, saber toda a cadeia de desenvolvimento, de agregação de valor, de estratégias da Microsoft já seria gigantesco. Mas um profissional que trabalha nessa área, ele passa facilmente por algumas dezenas de empresas desse porte. Então, ao longo dos anos, a pessoa vai desenvolvendo uma bagagem e um conhecimento estratégico e mercadológico muito grande. Sai daquela posição de operador, registrador,
para um estrategista mesmo. Não raras vezes profissionais dessa área depois vão ou trabalhar como consultores para essas empresas, ou são chamados a integrar board de empresas. Então, desenvolve um conhecimento muito valioso dentro do profissional. Acho que E é um mercado estrangeiro, né? O que acontece nesse mercado de preço de transferência? É fácil ir para fora? Gente, não é fácil para fora nem se tu tiver condições financeiras ali, de repente, para fazer um intercâmbio. Muitas vezes as pessoas não querem sair, mas é o tipo de carreira que traz oportunidades internacionais também. Eu acho que isso é legal, porque eu tenho muitos amigos que hoje estão na Austrália, que estão na Polônia, que começaram comigo. Eu sou muito apegado aqui no Brasil, eu sempre falo que eu só saio daqui se eu conseguir levar meus 3 cachorros. Então, assim, se não der para levar eles, eu não vou, né? Mas para mim isso é importante. Agora, para outros amigos meus, cara, então, Holanda, Polônia, Londres, a gente estava falando de um ex-aluno aqui da contabilidade da URGS, que é muito amigo meu e está lá em Londres, e perguntou, tu acha que eu volto para o Brasil? Eu falei, claro, cara, volta, por que não? Né? Pô, tu tá ali, sei lá, o cara mora do lado de um estádio de futebol, esporte que ele ama, é sócio do clube, vê todos os jogos que ele quer. Eu falei, cara, tu tá realizado aí, fica aí, né? Então, é um tipo de carreira que ela traz possibilidades pra gente. Ela traz um mercado, ela traz uma visão diferente. E é como o Pedro falou, a gente às vezes, eu lembro quando eu estava na faculdade de Relações Internacionais, e eu ficava chocado com aqueles infográficos mostrando, a Unilever é dona de quais marcas. A gente não sabe o tamanho do mundo que tem. Vocês não fazem ideia de quantidade de empresas multinacionais que faturam bilhões que estão aqui em Porto Alegre. A gente esquece isso fica apagado às vezes por conta de uma marca, Coca-Cola, que claro, é legal, fiz projeto para Rio Grande Refrescos, que é a maior produtora que detém a fórmula no Brasil e América do Sul da Coca-Cola. Eles têm acesso à fórmula da Coca-Cola. Sei lá, a Apple, que o Pedro já falou, essas empresas assim, eu acho que elas estão às vezes mais clichê. Eu gosto de atender aquela empresa que ela é um meio de cadeia, que ela está integrada uma hora com, sei lá, uma indústria petrolífera pesada e na outra ponta ela está integrada, sei lá, com uma empresa fornecedora de chips de computador, etc. Mas ela está no meio, porque é ali que eu vou ver o desafio, é ali que eu vou ver o mundo de verdade acontecendo e quantas pessoas estão envolvidas para aquilo acontecer. Que a gente não tem noção, isso acaba fugindo porque o mundo é muito grande, né? As coisas são grandes demais para a gente entender. E faz parte, isso a gente vai aprender só com o tempo, só com o passar do tempo, com a carreira, com o desenvolvimento das nossas atividades. E essa é uma carreira que eu acho que trouxe muito essa possibilidade e me tornou muito realizado nesse sentido. Eu gosto muito da matéria, porque ela tem um quê de estudo e ao mesmo tempo ela tem um quê de prática, né? Então agora mesmo eu estava falando para o Pedro, tem um outro Pedro que entrou com ele, o Pedro trabalhou comigo lá na EY um tempo, antes de seguir o rumo dele. Eu mandei esse outro Pedro ficar viajando aí, agora foi pelo estado, foi para São Paulo, etc. Mas eu tenho uma outra funcionária que trabalha comigo, que está completando quase 2 anos em Nova York. A gente conseguiu mandar ela para lá, ela está trabalhando lá. E assim, foi uma realização da vida dela. Ela é uma fã de Taylor Swift. Viu não sei quantos shows da Taylor Swift por conta dessa oportunidade. Eu falei, Júlia, que bom, cara, que bom que tu conseguiu realizar isso. Porque ao mesmo tempo é uma pessoa que está trabalhando um monte, está aprendendo um monte no maior escritório do mundo da empresa, num dos maiores mercados do mundo. Então ela atende fundos de investimento, que eu acho que são os grandes caras do mercado hoje. Porque o fundo de investimento é aquele cara que uma hora investe numa empresa, outra hora investe na outra, e eles estão em todos os mercados possíveis, e é gente que sabe muito, que conhece muito. Então os caras sabem tudo de tudo, né? E eles precisam saber tudo de tudo. E aí uma das coisas que o Pedro falou, que é a gente está antenado no mercado, que a gente está aceso e observando o que está acontecendo no mercado, é todo santo dia abrir um portal de notícias que nos permita avaliar o que está acontecendo no mundo. Como a guerra da Ucrânia está impactando. Então ontem, por exemplo, terça-feira, perdão, a Ucrânia começou a usar mísseis americanos, né, na guerra.
E a Rússia disse, olha, se vocês fizerem isso, nós vamos retaliar, e hoje, efetivamente, houve uma retaliação de um uso de um míssil que tem capacidade de carregar uma ogiva nuclear. Eu atendo uma empresa que produz mísseis no Brasil. Não são os mesmos mísseis, mas as ações dessa empresa e o objetivo de mercado dela mudou completamente, a curva subiu. Ao mesmo tempo que uma empresa exportadora de soja brasileira falou, cara, agora eu vou me lavar, porque o resto da soja que a Ucrânia conseguia mandar para outros lugares do mundo, agora acabou. A Ucrânia não vai mais ter condições, não vai ter condições logísticas. Então essa empresa vai começar a vender cada vez mais soja no mercado. O trigo gaúcho, que é um trigo diferente, ele é um trigo muito recomendado para uso de alimentação em ração animal, principalmente. Ele é um tipo de trigo que começou a ser usado cada vez mais no mercado, porque a Ucrânia, grande produtora de um trigo de altíssima qualidade, em excelentes condições, não consegue mais fornecer. E tudo isso faz parte da realidade. Abrindo um portal de notícias de manhã, tu vai saber o que vai acontecer no teu trabalho no fim do dia, porque isso vai impactar algum cliente teu de alguma forma. Parte do trabalho está sendo remunerado para tomar conhecimento, se apropriar desse tipo de notícia e informação. É bem interessante. Inclusive, experiência prática. Quando eu entrei na Ernst, na minha equipe tinham 3 pessoas. Um está morando na Polônia e a outra está morando em Nova York, assim, e o terceiro está em São Paulo. Então, realmente, assim, uma carreira que tem essa... Se a pessoa tem interesse, tem essa possibilidade de circulação, de oportunidades, assim, é bem interessante. É uma baita oportunidade, assim, para mim, se a pessoa decidir seguir nisso ou também transicionar, assim, é muito interessante. E ao mesmo tempo, acho que o grande objetivo aqui da nossa fala e trazer um pouco disso é mostrar para vocês que existem outros mercados, existem outras coisas para fazer. E não é tão difícil, tá, gente? Eu vim do interior, eu sou de Santa Cruz do Sul, tive a oportunidade incrível na minha vida de falar inglês, aprender inglês, etc. Tive acesso a computador. Mas antes, o tipo de empresa que eu trabalho focava em pessoas da capital, com formação, com mestrado. E o mercado está mudando. Eles querem cada vez pessoas com mais vontade de fazer as coisas, mais proativas e não tão reativas. E não é só a gente que vai trabalhar com isso ou com outras coisas legais e diferentes. Vocês podem procurar bancos de investimento, vocês podem procurar empresas do agronegócio em Porto Alegre, que agora estão dando valor à parte administrativa também. Então, assim, existe um rol de possibilidades. Só que a grande skill, ou a grande necessidade do mercado hoje é que a pessoa encontre, de certa forma, uma paixão naquilo que ela está fazendo, que ela está se desenvolvendo. Se tu conseguir misturar isso com algo que tu consegue desenvolver um pouco mais, o dinheiro vem. Porque no fim é o que a gente quer. Né? Ninguém quer fazer trabalho por amor. Nem deveria fazer, né? Na minha opinião. Mas a gente precisa ser mais proativo. Né? A gente precisa que as pessoas do mercado sejam proativas. Eu olho hoje como uma pessoa que veio lá do interior e, meus colegas de trainee na época, quando eu entrei, eram tudo tipo mestrado, não sei o quê. Eu falei, eu sou a aposta perdida de alguém na minha turma, né? Alguém perdeu uma aposta e tiveram que me contratar. Mas eu fico muito feliz de eu fui lá, trabalhei um monte. Cara, trabalhei. Teve momentos na minha vida que eu trabalhei muito mais do que eu dormi, né? E muito, muito mais. Teve vezes que eu não dormi, teve vezes que eu tive que viajar mais do que eu gostaria. Mas tudo isso faz parte. Para hoje, eu ter já uma certa realização e uma posição no mercado que me permite escolher muito mais o que eu quero fazer na minha vida. Né? Então, assim, estou louco para começar um mestrado. Eu não começo porque eu estou com preguiça. A verdade é essa. Eu prefiro ficar em casa, jogando computador, coisa assim, do que vir para uma aula. E não é que, eu tenho consciência disso. Mas é bom eu poder ter consciência disso. Porque eu levei 12 anos para conseguir desenvolver algo que me deu uma bagagem suficiente para substituir. Mas não é a recomendação que eu dou para vocês. A recomendação é, se vocês puderem estudar, se vocês puderem buscar coisas diferentes, se vocês puderem todo santo dia abrir o G1, Valor Econômico, CNN, BBC, e por 5 minutos em cada site, tentar angariar um pouquinho de conhecimento, abrir o chat GPT, o Google, e fazer perguntas dizendo como funciona
a produção de um celular. Quantas empresas estão envolvidas nisso? Eu garanto para vocês que vocês vão ter uma carreira brilhante pela frente, porque isso vai trazer um conhecimento e são pequenas atividades que vão diferenciar vocês de outras pessoas. Tenho certeza disso, tá? E assim, Pedro teve lá de prova, a gente trabalhou bastante, bateu muita planilha, também é uma skill importante, mas a proatividade eu acho que hoje é o recado que eu deixaria para vocês em termos de mercado e buscar oportunidades. Preço de transferência é um assunto. Quantos outros assuntos, né, aqui dentro da contabilidade que vocês podem explorar e às vezes a gente não consegue ver na sala de aula? Uma série deles. Então, sejam curiosos, né, tenham essa, instiguem um pouco isso, para não gerar uma frustração em vocês. Para evitar que vocês fiquem estagnados e que vocês possam atingir o objetivo de vocês. Realizar mesmo, ser feliz, ir para Nova York se quiser, ir para Polônia, abrir escritório de advocacia, né? Faça o que quiser fazer, eu quero ficar em casa com meus cachorros. Eu estou feliz demais com isso. Mas a gente precisa se mexer, sabe? E esse aqui é um exemplo de como eu, me mexendo, descobri uma coisa completamente diferente. Para mim funcionou. Tanto que eu estou aqui hoje, 12 anos depois, falando para vocês como se eu fosse um grande exemplo de sucesso, uma coisa do tipo. Né? Mas eventualmente pode ser que seja. Né? Mas é isso, Pedro. Acho que basicamente era isso que a gente tinha para falar sobre o tema. Agora, esperamos que vocês saibam, né, qual a relação entre uma praia paradisíaca e uma mesa medieval. Pessoal, então damos por encerrada a palestra. Agradeço mais uma vez o Gabriel pela presença, as professoras pela oportunidade e a todos pela presença, pela atenção. Muito obrigado.